Não, 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 você não se equivocou. Sou eu, Helena Tanuri, não é a Lu Alone, porque hoje eu estou entrevistando a Lu Alone. Se você perdeu o último Glorycast, você deixou... Você tem que voltar lá. Tem que voltar e assistir, porque foi um programa maravilhoso. Eu fui convidada, gente, tive o privilégio de ser convidada para entrevistar a apresentadora do Glorycast, que é a querida Lu Alone. E a gente teve um papo maravilhoso aqui no último programa. Se você perdeu, mais uma vez eu insisto com você, confira, indique o programa, porque vai ser abençoador. E nós queremos, nesse segundo programa com a história da Lu Alone, porque ela tem muita coisa para contar, gente. Ela fez muitas perguntas para muita gente que se assentou nessa cadeira, mas hoje ela que está assentada e eu que estou aqui sabatinando a Lu. Lu, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui nesse Glorycast. Hoje não como apresentadora, mas nos encorajando, nos inspirando com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas histórias. Helena, para mim é uma honra e eu tô super honrada que é você que tá me entrevistando, meu Deus. Eu tô amando também pro pessoal de casa que me viu tantas vezes falar, né? E agora tá podendo me conhecer um pouquinho, é tão legal, né? É muito bom, porque a gente sabe que eu te conheço desde criança. E eu sei que tem muita coisa linda que Deus fez na sua vida, Ele está fazendo e muitas coisas lindas que Ele ainda vai fazer. Amém. Né? Bom, no mês passado, você acabou de passar pela conferência. Conta pra gente como que nasceu a conferência que se chama Posicionadas. Eu achei lindo esse nome e eu achei lindo também, eu conheço o seu propósito, mas eu quero que você conte como que essa conferência nasceu no seu coração e por que o nome Posicionadas. Helena, essa conferência nasceu no meu coração tem 10 anos. Uau! Então, tem muito tempo. Na verdade, assim, 11 anos. Essa conferência nasceu em 2012, num congresso do Diante do Trono. Na época não existia conferência de moças, a gente não ouvia falar isso em lugar nenhum do Brasil. Uhum. A Ana estava ali lançando, né, as primeiras, já não era a primeira, mas as primeiras conferências de mulher. Uhum. E estava se tornando muito conhecida no Brasil a conferência de mulher. E eu estava ali, eu lembro que era uma pregação da doutora Ilma Cunha. Uhum. E ela fez uma pregação tão forte sobre paternidade. E ela falava sobre como a ausência de paternidade feria, acabava com casamentos e tantas coisas assim. E de repente eu estava ali e havia um mover tão grande na igreja. E uma mulher saiu, assim, do meio do nada, assim, né? No meio daquela multidão de mulheres. E ela veio até a mim. Ela se ajoelhou no meu pé. E ela falou assim: Deus vai te dar uma conferência de moças. Para que essas moças sejam curadas antes de sequer se casarem, dos problemas de paternidade. E quando ela me deu aquela palavra, eu tive uma visão. E naquela visão eu via a Lagoinha e o meu pai sempre me deu rosas. Meu pai sempre foi um bom pai. Mas nem todo mundo teve o privilégio de ter um tão bom pai terreno. Sim. E meu pai ele sempre me dava rosas. E eu via na igreja sendo distribuído rosas para todas as meninas. Com um recado de Deus Pai. O amor de Deus Pai. E aquela visão ficou no meu coração. E os anos foram passando, eu contei disso pra Ana, a gente fez o Moças Diante do Trono, a gente fez algumas coisas de conferência de moças na Lagoinha, mas não era aquela visão, não era aquela palavra que Deus tinha dado. E aquilo, ano após ano, continuava no meu coração. Até que, o pessoal não sabe muito, né? Até que em um dos anos de conferência do Diante do Trono, a Ana me chamou em cima do altar, né? E do nada, assim, eu não estava esperando. E ela me deu uma palavra. Só que 10 anos antes daquilo, a Dev Tyrus tinha me dado uma palavra nos Estados Unidos falando: quando o seu ministério for começar, alguém vai te dar pérolas. E esse será o sinal de Deus para você. E naquele dia a Ana me chamou no altar e ela falou assim: Lu, o Senhor me mandou fazer um ato profético. É para eu tirar o meu brinco e te dar e colocar em você. E ela falou assim: e te passar o bastão. Ela falou assim: é pra eu te passar o bastão. Eu lembro que eu levei um susto muito grande. Eu, como assim, passar o bastão? Né, assim, falei: hã? E ela falou: não, o Senhor vai fazer na sua vida, como fez na minha vida, e profetizou e tal. E ela tirou o microfone da boca e falou assim comigo: não é esse brinco. Ela falou assim: esse brinco eu estou te dando, mas você tem que ir na minha casa, porque Deus me deu um brinco muito específico.
E eu fui na casa da Ana, e quando eu cheguei lá, ela entrou, né, na casa dela e ela falou assim: Lu, Deus foi específico comigo. Eu não sei porquê, mas ele disse que era para eu te dar pérolas e você entenderia. Ai, gente, eu amo essas histórias. Eu me deleito com os detalhes de Deus. Deus é um Deus de detalhes. Exatamente. E quando eu peguei aquele brinco e ela falou assim: Deus me disse que era para eu te dar pérolas e você entenderia. E que esse é o início do seu ministério, início oficial do seu ministério. Mas que a virada de chave vai ser depois que você se casar. Uau. E aí eu recebi aquela palavra, amém, né? E realmente foi o começo. Eu comecei a viajar, eu comecei a ministrar, as coisas começaram a acontecer, Deus começou a fazer. Mas não tinha tido aquela virada de chave mesmo. Até que, em dezembro do ano passado, eu me casei. Sim. E quando eu me casei, Helena, eu vou até contar aqui, porque o povo não imagina, né? Eu me casei e, gente, eu cresci numa casa que tinha tudo. Eu cresci... gente, olha a minha cara. Eu cresci meio fresca mesmo. A gente tem que ser verdadeiro. Eu cresci tratada igual uma princesinha. E com tudo. E deve estar com experiência do lar, experiência da mesa. Eu amava arrumar a mesa com tudo. Casei, fiz, né? Ganhei tantos presentes. E eu pensava, meu Deus, eu vou montar a mesa mais linda, mais maravilhosa. Construímos a nossa casa do jeito que a gente imaginava. E tudo lindo, tudo lindo. Só que o meu marido tinha parado de jogar futebol. Meu marido é jogador de futebol, gente. Ele tinha parado de jogar futebol por uma palavra de Deus, para que ele honrasse o pai dele, que não era cristão, que estava enfrentando câncer. Então, meu marido, ele estava no Grêmio, ele abriu mão do futebol. E numa época que ele tinha recebido talvez as maiores propostas da vida dele, ele falou assim: eu não negocio com o Senhor. Uma frase que as pessoas que assistirem o último Glorycast vão entender. Eu não negocio. É isso aí. E o Júlio ficou 2 anos sem jogar. E nós noivamos, nós íamos nos casar ali, né? Faltavam dias para o nosso casamento. E, de repente, faltando dias para o nosso casamento, o Senhor falou com ele. E falou com a gente, né? Eu estava junto. Falou assim: olha, porque você honrou ao Senhor e obedeceu e honrou pai e mãe. Só que, gente, detalhe. Meu sogro aceitou Jesus, foi curado, liberto do álcool, de tudo. E hoje a família inteira do Júlio é convertida. Então, assim, a ação de renúncia do Júlio fez com que ele ganhasse os pais dele para Jesus. Que lindo, que preciosidade. E dias antes da gente casar, o que acontece? A gente recebeu uma palavra. E Deus falou com a gente, falou assim: ó, porque você honrou, Júlio, seu pai e a sua mãe, e você fez o que o Senhor mandou, você vai voltar a jogar. E Deus vai te restituir. E para um jogador de Série A ficar parado 2 anos, não existe voltar. Não tem isso. Aposentou, acabou. Mas Deus é Deus, né? Nós nos casamos, fomos de lua de mel, voltamos, mudamos para nossa casa. No primeiro dia que eu estava na minha casinha, o que acontece? O telefone toca. Júlio, estamos precisando de você. Você quer voltar a jogar? Só que, Helena, não era um time de Série A. O Júlio só jogou Série A, era um time de Série D. Ele nunca tinha jogado Série D. A gente nunca tinha passado por essa experiência. Só que quando ele recebeu aquela proposta, a gente se lembrou daquela palavra. E da improbabilidade, da impossibilidade dele ser chamado para voltar a jogar. Só podia ser Deus. E quando Deus abre uma porta e a gente tem uma palavra, a gente vai. Exatamente. Nós fizemos a mala, eu abandonei tudo. Minhas experiências do lar. E sempre casa com as coisas da Ana, é engraçado. Ia ter um congresso diante do trono. E aí eu fiquei em Belo Horizonte para ir para o congresso e o Júlio foi para São João del Rei, que seria a nova cidade que a gente ia morar. E quando ele chegou lá, a gente tinha que morar num hotel do time, num apart-hotel. Só que quando ele chegou, ele filmou assim, ó. Ele deu uma voltinha assim, ó, com o celular. Falou assim: amor, você não vai dar conta de morar aqui. Não tem guarda-roupa. Não tem fogão. Não tem nem micro-ondas. Você não foi acostumada com isso. Tem um lugar de pendurar cabide, cabem 3 cabides.
Eu tinha vindo de uma casa que tinha um monte de guarda-roupa, né? E aí eu virei pra ele e falei, onde você for, eu vou. Onde você estiver, eu vou estar. É isso. O Senhor nos deu uma palavra. É no muito, no pouco, eu vou sim. E eu aguento morar sim. E outra coisa, eu vou transformar isso num lar. Helena, eu cheguei, não tinha fogão, não cabia fogão, não. Eu comprei fogareiro, sabe aqueles de pedreira, assim, ó? Sim. Comprei mesmo. Peguei um arara, assim, ó, que era da minha antiga loja, que eu usava nos congressos, e pus a arara lá, nosso guarda-roupa. Peguei e montei uma estante, que era a estante da loja, coloquei porta-retrato, meu e do Júlio. É isso aí, mano. Uma mulher transforma o ambiente. Isso. É isso e mesmo. aquela nossa mesa, que era aquelas mesas de plástico, tava maravilhosa, era agora a nossa mesa de jantar. Sim. Não tinha sofá, não tinha nada, não tinha espaço pra nada, não. Era cama e aquela mini hotel cozinha. mesmo, né? É. E, Helena, foi o tempo mais precioso. Mais precioso que eu e o Júlio já vivemos. E ali, depois que eu tinha casado, as pessoas me chamaram de louca. As pessoas falaram, você é doida. Você vai renunciar a tudo. A Lagoinha. Você ministra na igreja que todo mundo quer. Você vai deixar para ir para São João del Rei. Você vai abrir mão disso. A sua casa. Aquilo. Normalmente as pessoas, elas te chamam de louca porque elas não renunciariam. Entendeu? Elas não renunciariam, elas não teriam a capacidade de renunciar a alguma coisa para honrar o marido ou para entender o plano de Deus naquele momento, né? Então as pessoas nos julgam de acordo com aquilo que elas mesmas estão dispostas ou não a conceder, né? Para você que já tinha renunciado a tantas coisas, né? Como a gente viu aqui no programa passado, aquilo não doeu. Era coisas. Eu estou com meu marido. Isso é por um tempo. Deus tem um propósito. Essa clareza de que Deus tem um propósito torna os desafios mais leves. Exatamente. Né? E eu lembro que ali, eu cheguei falando assim, eu vou fazer exatamente isso ser leve. Isso. Falei, eu vou ser uma mulher que traz bênção, eu não vou ser a rixosa, eu vou ser a que apoia ele, eu vou ser a que torce lá no time, eu vou ser essa. E ali, eu cheguei, né, fazendo tudo isso, só que eu não podia ministrar, porque eu não pego estrada. São João del Rei fica mais ou menos 3 horas de Confins, e não tinha como, então era como se o meu ministério fosse acabar comigo indo pra lá. E ali sendo esposa, sem fazer nada. Os meus vídeos começaram a viralizar. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que esses vídeos viralizam, né? Eu não estava fazendo nada. Você estava fazendo o principal, Lu. A vida privada, ela diz muito de até onde Deus vai nos levar, até onde Ele pode nos levar. Eu me lembro que uma postagem sua, você estava assim, vibrando com o Júlio no campo. Isso. Né? Você estava lá de esposona. Gente, eu entendo muito pouco de futebol, mas meu marido tá jogando. É isso mesmo. Né? E você estava assim, vestiu a camisa. Você vestiu a camisa do time, vestiu a camisa do marido ser jogador de futebol. Você estava ali como a principal encorajadora, incentivadora dele. Eu achei aquilo lindo. Eu falei assim, a Lu entendeu. E sempre teve propósito. Porque a gente é crente em qualquer lugar. Eu sou crente no campo. Isso aí. Entendeu? Eu ficava chocada do povo falando palavrão no campo. Ficava chocada. Aí, quando meu marido tinha que pegar um pênalti, esse dia foi incrível. Falaram comigo assim, não vou citar nomes pra não ser processada, né? Mas ia ter um jogador que ia bater o pênalti. E antes daquele jogo, falaram assim comigo, olha, você ora pra esse jogador específico não bater o pênalti, porque ninguém segura a bola dele. E meu marido é goleiro, gente. Assim, ninguém segura a bola dele. Falei assim, então você ora pra esse jogador não ter pênalti. E nós fomos pro jogo, de repente, pênalti quem? O jogador. O jogador. Ai, meu Deus. Aí todo mundo virou e falou assim, não pega, não pega. E foi impressionante, eu ali no meu lugar, de repente as esposas de jogador, tudo fizeram assim, ó, pra mim, né? Assim, do nada. Helena, eu não sei o que me deu, mas foi meu. Do nada, o juiz apita, eu ajoelhei. Ajoelhei no meio do estádio. Senhor, honra o meu marido, pai. Ajoelhei e comecei a orar. Gente, esse cara vai lá, ele nunca erra um pênalti. Ele errou o pênalti. E depois o Júlio ainda catou outro pênalti.
E aí o povo olhou assim pra mim, e aí naquela noite, de repente, a gente foi pra casa, liga o treinador, e ele fala assim, vocês estão em casa? Tamo. Não, nós estamos mandando uma pizza pra vocês, estamos mandando uma comida pra vocês, e a gente, não, porque nós estamos muito emocionados. Minha esposa estava contando aqui, Júlio, não tinha jeito de você pegar aquela bola. Não tinha como. E a sua esposa ajoelhou. E realmente o Deus de vocês é de verdade. Uau, que então, demais. assim, até num jogo de futebol a gente dá exemplo, né? Sim. Mas resumindo, para voltar para a conferência, Deus começou a fazer. Eu vim visitar meu pai. E tem um mistério com quem passou pelo DT, que Deus fala com a gente no banho. Eu não sei que mistério é esse. Sim, águas. Eu fui tomar banho. Tava lá, de repente, Deus falou comigo. Do nada, assim. 10 anos depois. Esse é o ano da conferência. Aí eu falei, Senhor, se isso for verdade, eu quero uma confirmação, para que não seja algo movido pelo meu coração. Uhum. Era o ano mais improvável. De repente, eu tô lá tomando banho e meu pai me grita, Lu! Aí eu, só um minuto, né? Sai do banho. Aí sai do banho, pus minha roupa, eu saí, oi pai, que você tava gritando? Ele falou, não, é porque Deus falou algo comigo. Esse é o ano da sua conferência. Gente, que demais. Eu falei, Senhor, mas nós não temos recurso suficiente financeiro para uma conferência. Aí ele falou, vai almoçar comigo, filha, vai almoçar comigo, filha. E nós fomos almoçar, chegamos lá, encontramos com a Luzinalva, que mexe com comercial. Maravilhosa. Maravilhosa. E ela virou e falou assim, Lu, eu preciso conversar com você, porque essa noite Deus falou comigo, esse é um ano da sua conferência, eu queria te ajudar. Falei, meu Deus! E o meu marido só assim, vai, Coisa faz. linda. E ali nasceu Posicionadas, e o Senhor foi muito claro comigo. Ele falou assim, essa geração não tem se posicionado. Sim. Diz que me ama, mas não se posiciona de verdade. Uhum. E eu creio, Helena, numa geração diferenciada. Amém. Eu creio. Eu vejo que o inimigo tem atacado as escolas, atacado as faculdades, atacado as redes sociais, tudo. Focando nessa geração. Uhum. É um foco muito grande. Sim. Nas moças, nas mulheres. E o que a igreja tem feito a respeito disso? E foi quando Deus falou muito forte comigo. Tem milhares de congressos de mulheres. Mas enquanto o inimigo doutrina as moças, quantos congressos de moças tem pelo Brasil? Exatamente. Eu achei lindo, Lu, porque acabou atingindo as mulheres também. Atingiu. Porque, por exemplo, uma amiga, ela me mandou uma mensagem e ela dizendo, eu estou levando a minha filha para a conferência da Lu. Entendeu? Eu falei assim, que bênção. E eu tenho certeza que você vai ser abençoada também. E ela foi, com certeza. Então, é lindo isso, porque muitas moças foram e as mães se sentiram encorajadas aí também. Porque mulher é um bicho sedento, né, Lu? Que coisa linda que é. Né? Mesmo sabendo que era uma conferência de moças, muitas mulheres estiveram presentes. Sim, nós encorajamos isso. Nós falamos, venha com suas Vem filhas. com suas até filhas. para as mães pegarem aquelas palavras e encorajarem as filhas ao correto, né? Exatamente. E como é que foi para você? Porque eu sei que no meio dessa preparação, dessa conferência, desse desafio, desse sonho de 10 anos, né? De repente Deus fala, é agora, né? É esse ano. Com os desafios financeiros, com todo, né, tudo que se demanda numa conferência. No meio disso tudo, você descobre que está grávida. Uhul! Presente, Novidade! Pois é, eu quero até pedir perdão para os nossos telespectadores que acompanham a gente, porque a gente pulou alguns Glorycasts. Por causa desse testemunho que eu vou contar agora, você vai entender agora o que aconteceu. Helena, do nada, né? Assim, foi tão maravilhoso. Eu e o Júlio, a gente já sonhava em ter filhos. Esse é o nosso maior sonho, constituir família. Eu acredito em família, Sim. O Júlio acredita em família. E foi muito especial. Eu descobri que eu estava grávida no dia da gravação do último Glorycast que eu gravei. E o pessoal até comentou, nossa, a Lu tá com cara de gravidinha. E eu, gente, eu só tô gorda. Não, eu tava grávida. Eu só não sabia. E eu voltei para casa muito empolgada para contar para ele, né? Eu fiz uma surpresa, coisa mais linda, para poder contar para ele que ele ia ser papai. O Júlio, a reação dele foi linda. Depois eu vou postar nas redes sociais. E ele orando por mim e tal. Só que uma semana depois, a gente foi no médico e viu, estava tudo bem, realmente estava grávida, né?
E eu continuei, eu tinha uma expectativa muito grande, e às vezes Deus quebra as nossas expectativas, né? Que eu ia ser a grávida que não ia passar por nada. Entendeu? Eu ia ser a grávida de ferro. Eu não ia enjoar, porque ninguém na minha família enjoou. Olha que fresca eu ia ficar ótima, porque todo mundo nas minhas gerações anteriores, todas ficaram ótimas. Falei, gente, eu vou ser a grávida que vou ministrar do 1º ao 9º mês. Eu vou, assim, quase que sair da igreja e parir. Entendeu? Eu pensava. Só que na primeira ministração que eu fiz, eu voltando, eu tinha um voo direto para Maceió. E mudaram o meu voo. E eu fiz horas e horas e horas de voo. E quando eu estava dentro do avião, eu comecei a sangrar. Uau. E quando eu cheguei em casa, eu Que tive susto. uma hemorragia. E hemorragia é muito diferente de sangrar, né? E eu lembro de todo aquele sangue e deixando rastro de sangue no chão. E foi muito desesperador. E o Júlio foi maravilhoso, assim. Eu tenho um marido que eu não tenho palavras para explicar. E a gente ligou correndo para um médico. E esse médico que Deus providenciou pra gente, sem a gente saber, era um médico especialista em alto risco. E nós corremos, né, pro consultório, ele foi atender. E foi quando ele explicou, ele falou assim, olha, você não teve um sangramento, você teve uma hemorragia. E é muito improvável que haja vida ainda no seu ventre, diante de tanto sangue que você perdeu. E eu quero até fazer um adendo aqui, dói muito, muito, imaginar que você está perdendo um filho. E eu via muitas pessoas falarem, não conta não, porque assim, é muito normal perder até os 3 meses. Nunca vai ser normal. Nunca vai ser mamãe. normal. Não tem como ser normal isso. E a gente precisa aprender a abraçar essas mulheres Sim, que perdem, sim. sabe? A abraçar, porque nunca vai ser normal. E quando eu cheguei no médico, ele falou com a gente, né? Falou assim, olha, a gente crê que a gente já vai preparar vocês, porque é muito improvável e tal. E quando ele colocou o exame, o meu útero estava em formato de gota, assim, né? Que já é o aborto, né? Sim. E ele colocou assim, e parecia de mal a pior, e de repente pegou o coração. Uau. E ele olhou assim pra gente, e ele falou assim, nossa, esse bebê é muito forte, porque não tem como ter vida. O bebê se agarrou lá em cima. E aí, gente, maravilhoso, né? Ele já caminha em lugares altos. E o nosso bebê tava lá. Glória a Deus. E a gente ficou muito feliz, ele me colocou num repouso absoluto, que era um repouso de 1 semana. E ele falou assim, eu vou te dar progesterona, que é um remédio usado, né? Outros medicamentos, você vai ficar de repouso 1 semana. E nessa 1 semana, seu corpo vai absorver, porque você deu um pequeno hematoma. E dizem que hematoma é até comum na gravidez, né? Às vezes ele some sozinho. Só que quando a gente foi voltar na semana seguinte, o meu hematoma tinha triplicado de tamanho. Eu estava com um hematoma 2,5 vezes maior do que o saco gestacional. E quando o hematoma chega desse tamanho, já não é gravidez de alto risco, é gravidez de altíssimo risco. É quando já existe risco para a mãe, quando já existe risco para o bebê. E o Dr. Rodrigo, ele até me permitiu que eu falasse o nome dele. Ele foi maravilhoso com a gente. Só que ele falou assim, você tem que cancelar todas as suas ministrações até dezembro. Você não pode viajar mais. Seu repouso absoluto é deitada. Então, Helena, você imagina que ia ficar deitada e assim, a gente voltava semana após semana, após semana. Eu fazia 2 ultrassons por semana, tinham, né, semanas. E eu voltava e o nosso quadro só piorava. Só piorava, só piorava. Só que eu e o Júlio, eu já tinha experimentado, quem assistiu o último podcast sabe, eu já tinha experimentado a paz que excede todo entendimento. Então, e o Júlio me surpreendeu tanto nisso, a gente é feliz, a gente chegava lá, a gente falava de Deus, a gente compartilhava de Deus com o médico, e quando o quadro era terrível, o coração tava batendo, a gente, a perninha mexia, a gente mexeu! Você e o Júlio colocavam foco no tudo que estava bom. Em tudo, né? que era bom. E, para resumir, foram 7 semanas de repouso absoluto. 7 semanas que eu não podia fazer nada, que eu não podia... E ali, naquele quadro, chegou
chegou, né, a semana que antecedia a conferência. Só que a minha esperança era que eu ia vir na conferência. Até que, de repente, o meu médico falou assim, olha, não tem jeito. Não tem jeito. Eu liguei pra Ana Paula Valadão, falei com ela, falei, Ana, você me substitui? E assim, gente, quem faz conferência sabe. Falei, Ana, eu não tenho mais verba, não tem como ser o Diante do Trono. Você toca com a minha banda, você aceita ministrar com os meus meninos. E ela sempre com o coração de mãe. Uhum. Ela, Lu, eu toco com os seus meninos, eu te substituo, eu faço o que precisar. E, meu Deus, como eu sou grata pela vida dela, como eu sou grata. E, de repente, na sexta-feira que antecedia o congresso, né? Eu viajaria, na teoria, sábado para cá. Nós fomos do médico e aquele hematoma... Eu tive hematoma, eu tive coágulo dentro do útero. Eu tive sangramento 40 dias direto. 3 hemorragias. E, no meio de tudo isso, naquela sexta-feira, o médico colocou o aparelho. E o médico começou a chorar. E ele começou a dizer, isso é um milagre, isso é um milagre, isso é um milagre, isso é um milagre. Isso é um milagre. Aquele hematoma sumiu. Os coágulos sumiram. E o meu médico maravilhoso, doutor Rodrigo, Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele ali voltou para Jesus. Uau. Voltou para Jesus. E ele e a esposa dele. E eu liguei para Ana, liguei para Séries também, minha pastora também. Uhum. E ela falou assim, Lu, Deus pode contar com você, né? Naquela hora eu não entendi isso, não. Falei, Deus pode contar comigo? Falei, sou eu que posso contar com Deus, né? Deus, acho que eu tô colecionando milagre. Acho que sou eu que posso contar com Deus, né? Deus pode contar comigo, não. E aí, à noite, quando eu fui dormir, sem entender o que a Série tinha falado, ela disse, eu ouvi Deus falando assim comigo. Não, filha, eu posso contar com você. Porque você aceita passar pela dor e pelo sofrimento para que eu ganhe a vida de um médico para mim. Amém. Então, assim, agora estou gravidinha e muito feliz. Graças a Deus, o médico voltou para Jesus. E voltei para o Gloricast. Muito bom, muito bom. Gente, o nosso tempo já está acabando, mas eu quero ainda perguntar uma coisa muito simples, porque desde o programa passado, você está dizendo da sua busca, da sua sede por Deus. Você fez essa conferência porque você acredita que essa geração de moças tem que se posicionar. Não apenas falar, eu acredito e tudo, mas se aproximar desse relacionamento. Você também disse, quando eu falei do devocional, do Glorify escrito, você falou assim, gente, devocional é diário. Então, eu sei que você prioriza isso, que relacionamento com Deus tem que ser cultivado dia a dia. E eu me lembro que você fez uma campanha de leitura da Bíblia. Eu fiz. E eu sou fascinada por isso. Eu vivo hoje para também encorajar as pessoas, porque eu comecei a fazer uma pesquisa nas igrejas que eu ia, perguntando, quem aqui já leu a Bíblia toda? Pelo menos uma vez, gente. E eu comecei a ficar muito chocada com, às vezes, menos de 10% da igreja erguendo a mão. Então eu falei, meu Deus, como assim que a gente... Porque a palavra de Deus é a voz de Deus para a gente ouvir. É onde a gente aprende quem Ele é, qual é o seu caráter, qual é o seu propósito, para que nós existimos. Está tudo lá, né? E as pessoas não leem a Bíblia, Lu. E eu lembro que você fez uma campanha com as meninas para ler. Você pode dizer isso para a gente rapidamente? Posso, claro. Helena, eu cresci numa casa onde todos os dias de manhã, antes de ir para a escola, aprender física, matemática, biologia, o que fosse, meus pais colocavam a Bíblia na mesa. E todos os dias de manhã nós líamos a Bíblia. Cada dia um irmão explicava para o outro. E eu vi que essa geração, e eu não estou falando só a nova geração, eu estou falando a nossa em geral, não lê a Bíblia. Sim. Não lê a Bíblia. Tristemente. Quer ir para o culto e receber. E o que eu mais ouvia era as pessoas, mas eu leio, eu não entendo. Ou então falava assim, eu não tenho tempo. Para o eu não tenho tempo, eu tenho resposta. Como que você vai dizer pro dono do tempo que você não tem tempo para ele? Yes. Vai dizer, você criou as coisas erradas, Deus, eu não tenho tempo. Então, assim, tempo é prioridade. Yes. Eu leio a Bíblia todos os dias. Na minha casa, eu e o Júlio, a gente lê a Bíblia todos os dias. Eu amo ler a Bíblia todos os dias? Não, eu não vou ser mentirosa aqui. Não, tem dias que é difícil. Mas eu entendo que eu sou uma pessoa pior se eu me afasto da Bíblia, da palavra de Deus. Então, eu cultivo isso.
E quando as meninas falavam que não entendiam, eu falei assim, não, se vocês não entendem, agora nós vamos explicar. Então, todos os dias, eu enviei, né? Eu já fiz isso outras vezes, não foi a primeira vez. Eu já fiz isso com a Bíblia inteira. E agora, para a conferência, nós fizemos com o Novo Testamento. Eu enviava os capítulos que tinha que ler. Paulinha, uma amiga minha, me ajudou, Paula Demétrio. E a explicação de cada capítulo, dia após dia, para que essa geração não possa apenas ler, mas compreender a Bíblia. Então, esse é um projeto que estava, né, no nosso coração. Agora, nós começamos o devocional com as meninas. Então, nós vamos fazer 30 dias para criar esse hábito junto com o Glorify, né, lendo a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. Eu falo que não adianta a gente querer ir profundo se a gente não sabe fazer o básico. Exatamente. O básico é leitura da Bíblia. Vida, gente. A vida é na Palavra, é na Bíblia. Oração, jejum, comunhão com Deus. Não adianta. Uma geração que quer avivamento e não vive o básico. Exatamente. Muito, 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 muito obrigada, Lu. Foi um tempo inspirador esse que a gente passou aqui. E eu espero que você continue inspirando essa geração de moças e de mulheres a serem ávidas leitoras da Palavra de Deus. Aquelas que buscam, aquelas que oram, aquelas que confiam, aquelas que creem que Deus é um Deus de milagres. Né? Amém! Ô, gente, e vocês esperem o próximo Gloricast, porque eu, agora, vou entrevistar Helena e João. Já agora a gente vai mudar de lugar, né? E a minha melhor metade vem junto também. Lu, obrigada mais uma vez. E eu oro para que você que está em casa, você também seja abençoado, encorajado, como eu fui, através desses 2 últimos Gloricast. E tá aqui, gente, ó. Se você deseja presentear alguém que você ama, tá aqui uma ótima sugestão. O Glorify, o seu aplicativo virtual, acabou de lançar, tá fresquinho, para você que ama ler, passar as páginas, marcar as páginas, rabiscar, fazer as suas anotações. Você que gosta do cheirinho das páginas. Pois é, gente, a Glória tem o Glorify, o devocional que você pode adquirir, ler, marcar, andar junto com a sua Bíblia. Tem os marcadores aqui, foi dividido também por temas, então é inspirador. Eu já tenho o meu, já está funcionando, eu já estou fazendo o meu devocional através desse devocional impresso e eu sei que vai ser uma bênção para você. Você pode seguir o Glorify através das redes sociais e lá, seguindo as redes sociais, você vai ter todo o acesso de onde você pode adquirir esse devocional impresso do seu Glorify. Você já baixou o seu aplicativo? Não? Então está esperando o quê, minha querida? Baixa o seu aplicativo. Você, meu irmão, minha irmã, baixa o seu aplicativo e também tenha o seu, você que é como eu e como a Lu, que a gente ama as páginas, os cheiros, os livros de verdade, que você também possa adquirir o seu para presentear aquelas pessoas que você tanto ama. A gente volta trocando de lugar no próximo Gloricast, né, Lu? Obrigada mais uma vez. Super beijo. Obrigada. Te amo, fui muito abençoada através do seu testemunho. Amém. Deus te abençoe. Obrigada, pessoal de casa. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.